leitores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim aqui falar sobre 5 livros que eu mudei de opinião. Acho que é normal a gente ter uma ideia ali concebida quando a gente finaliza uma leitura. A gente tem aquele livro que a gente gostou, aquele livro que a gente não gostou, e geralmente é assim. Porém, também tem aqueles livros que a história fica na nossa cabeça, que por mais que a gente tenha dado uma nota meio ok, a história às vezes ela acaba crescendo dentro da gente ou diminuindo. Nesse caso específico, eu resolvi falar de 5 livros que, pra mim, eu acabei gostando mais deles com o tempo, que eu fui mudando de ideia de forma positiva. E eu não coloquei nenhuma releitura aqui, porque eu acho que é muito fácil a gente mudar de opinião, ou muitas vezes ter ali uma opinião cada vez mais formada depois de reler um livro. E esses aqui são livros que eu não reli, são livros que na época que eu li eu dei 3 estrelas e meia, mas eu fiquei pensando tanto sobre a história, que com o tempo acabou sendo um 4 estrelas e meia pra mim. Então, vamos lá. Vou começar falando sobre um livro que toda vez que eu penso que é um livro que eu mudei de opinião, eu penso sobre ele, que é O Cemitério, do Stephen King. O Cemitério vai contar aqui a história, né, de um homem que com a sua família ele acaba se mudando para uma casa que fica ali bem em frente a uma rua extremamente movimentada. Há uma estrada que passa caminhão o tempo inteiro. E no terreno, atrás ali de onde ele mora, tem um cemitério de animais. Só que esse cemitério é muito especial, porque tudo que é enterrado ali volta à vida. E de certa forma, algumas tragédias vão acontecer na vida desse protagonista que vão fazer com que ele acabe utilizando esse cemitério. Gente, na época que eu li, foi o primeiro livro de terror que eu li do King. E foi uma experiência ok pra mim. Mas o que eu acho que mais pesou na época foi o fato de eu não gostar do protagonista, do Louis. Eu acho que isso tem muito a ver também com o fato de que os protagonistas do King, eles são muito humanos. Então, eles têm suas questões positivas e negativas. Então, eu não gostava muito dele. Só que essa história ficou muito na minha cabeça. E conforme eu fui pensando sobre, o tempo foi passando, eu cheguei à conclusão de que os temas que são abordados aqui e a maneira como eles são abordados é extremamente inteligente. Então, foi um livro que eu não amei na época que eu li. Eu acho que eu dei o quê? Umas 3 estrelas e meia. Foi antes de ter o livro em livros, inclusive. Só que hoje em dia eu quero muito reler porque eu acho que eu teria uma outra experiência e eu gostaria muito mais dessa história, porque na minha cabeça, hoje em dia, ela já cresceu muito mais. Então, sempre que eu penso em um livro que eu mudei de opinião, eu penso em O Cemitério. Outro livro que também ficou ali na média de 3 estrelas e meia quando eu li foi Belas Maldições, do Neil Gaiman e do Terry Pratchett. Eu gosto muito dessa história e foi uma história também que com o tempo ela foi crescendo dentro de mim. Aqui a gente tem basicamente um anjo e um demônio que eles ficam encarregados de fazer com que o anticristo venha para uma determinada família, que ele seja criado ali, que ele tenha muito poder e que ele faça, né, o que precisa ser feito no futuro. E aí muitas coisas acontecem, muita coisa dá errado e, de repente, essa criança que era para ser o anticristo não é. E a criança que é o anticristo vai nascer em uma outra família e eles vão ter que encontrar essa criança, né, para de certa forma guiá-la para o seu futuro iminente. E, gente, é muito engraçado. É uma das histórias que eu mais gosto do Neil Gaiman. Foi meu primeiro contato com o Terry Pratchett. E na época que eu li, eu achei ok. Eu curti, eu me diverti, mas não foi nada extraordinário. Só que também é uma história que quanto mais eu penso sobre, mais eu gosto. Mais eu acho que é uma ideia muito interessante, que seria até aí um reconto muito divertido, né, de A Profecia. E é muito bacana como isso é feito aqui. Então eu quero reler também, porque eu gosto bastante de como os dois autores conseguem trazer aqui essa história com personagens extremamente carismáticos, que você acaba entrando no meio dessa história, você entra no meio de toda essa maluquice e você compra o que tá acontecendo, sabe? Então tá aí uma história que na época eu achei ok, mas que hoje em dia na minha cabeça melhorou bastante. Falando aí de um clássico, eu preciso dizer A Outra Volta do Parafuso, do Henry James. Gente, é uma história clássica de terror, onde aqui a gente começa já, né, com um grupo de estranhos que se conhece ali em um hotel. Eles começam a contar histórias de terror e um deles fala que tem, né, um manuscrito ali de uma moça que ele conhece que viveu coisas terríveis e ele começa a contar essa história pra eles. E aí a gente vai ter a história, de fato, de uma moça que trabalhava em uma mansão, que ela foi contratada, né, pra cuidar de 2 crianças e de repente ela começa a ver assombrações ali. E, gente, eu posso dizer que na época foi um
livro 3 estrelas pra mim. Foi um livro ok, que me assustou principalmente na parte ali em que vão contando histórias de terror, mas a obra em si, né, a maior parte da narrativa não me pegou. Hoje em dia, eu tenho uma visão diferente dessa história. O mais interessante aqui é que a gente não sabe exatamente se essa moça, ela de fato viu essas assombrações ou se ela apenas disse isso. Porque nessa história, a gente tem ali que ela topa cuidar dessas crianças porque ela sente uma certa afeição, ela fica meio afim do tio delas. Então, ela começa a falar dessas coisas que ela viu, dessas pessoas que trabalhavam na casa, dessas assombrações, e você também pode entender que talvez seja uma forma de chamar a atenção desse tio, desse rapaz que ela gosta, sabe? Pra ele ir ali, pra ele visitar ela e tudo mais. Então é muito interessante porque tem esse fator do terror, mas ao mesmo tempo a gente não sabe exatamente o que pensar sobre essa história. E hoje em dia, pro meu tipo de história de terror que eu gosto, isso se encaixa perfeitamente, de você não saber exatamente o que tá acontecendo, o que é real, o que não é. Então é uma história clássica que vai falar muito sobre aquele terror gótico que a gente já conhece, de Casa Mal Assombrada, só que a gente não sabe exatamente o que tá acontecendo. Então, na época eu não curti tanto, porque eu gostava de um terror mais, sabe, explosivo, e as coisas já acontecendo, e você já tendo tudo ali na cara pra ficar aterrorizado. E aqui é um slow burn, é tudo devagarzinho, mas, de repente, você tem essa ideia de que esses fantasmas existem, mas talvez não existam. E eu adoro isso. Então, eu acho que hoje em dia, se eu lesse A Outra Volta do Parafuso, eu gostaria 1000 vezes mais. Falando de livros de terror, eu preciso falar de Fantasmas do Século XX, do Joe Hill. Esse livro, ele foi republicado, se eu não me engano, com o título de O Telefone Preto e Outras Histórias, em que a gente tem aqui uma coletânea de histórias do Joe Hill. Se eu não me engano, é o primeiro livro que ele escreveu, e assim, tem histórias aqui muito marcantes. Tem histórias que ficam na minha cabeça até hoje, que na época que eu li, eu gostei, e que até hoje elas estão ali. Só que na época que eu li esse livro, eu ainda não fazia o que eu faço hoje em dia, que é, quando eu leio uma coletânea, eu dou notas individuais para cada um dos contos e depois eu faço uma média. Então, na época, eu acho que eu também dei para ele umas 3 estrelas e meia, e ainda assim, parando para pensar hoje em dia, eu acho que essa nota subiria bastante. Por quê? Porque tem contos ali que são meus favoritos da vida, sabe? Que são 5 estrelas, favoritados. Então, se eu fizesse essa média hoje em dia, depois de reler, eu acho que aumentaria muito. E assim, gente, para mim, é uma das melhores coletâneas que eu já li. Eu adoro. Só que na época teve também aqueles contos que eu não gostei, que acabaram abaixando essa nota. Mas hoje em dia eu acho que por ter tantos contos bons, sabe? E se sobressaírem, ele teria uma nota muito maior pra mim. Então eu tenho muita vontade de reler Fantasmas do Século XX. E antes de eu falar o último livro, gente, por favor, não deixe de se inscrever no canal. Por favor, aproveite para compartilhar esse vídeo, curtir, engajar, porque isso ajuda muito o meu trabalho, não vai te custar nada e vai me ajudar bastante, tá? Então, agora sim, vamos para o último livro que eu mudei de opinião. E eu preciso falar aqui de Agatha Christie, gente. E eu estou falando do primeiro livro dela, que é O Misterioso Caso de Styles. O Misterioso Caso de Styles é uma história muito típica da Agatha e ela já começou aqui a sua carreira de escritora mostrando pro que ela veio. Por quê? Porque aqui a gente tem a história de que tem um casarão cheio ali de pessoas da mesma família, ou agregados, ou as pessoas que trabalham ali, e de repente a gente vai ter o capitão Arthur Hastings sendo convidado para passar um tempo ali, e uma outra pessoa que acaba sendo convidada é o detetive belga Hercule Poirot. E os dois, eles já se conheciam, mas é a partir daí que a gente vai ter essa junção, que eles vão se tornar melhores amigos, e eles vão investigar um caso, né, de uma morte que acontece naquela casa. Quando eu li esse livro, e não foi o primeiro livro que eu li da Agatha, ele deixou a desejar. Porque tem a revelação de quem fez, aí aquilo muda e depois volta, sabe? É aquela coisa do vai e volta até a gente chegar, né, de fato, em quem cometeu esse crime. E na época, como eu disse, eu já tinha lido outros livros da Agatha, então eu sinto que não teve tanto impacto assim em mim. Mas hoje em dia, parando pra analisar, eu acho genial, principalmente por ter sido o primeiro livro dela. Por ela já ter apresentado o Poirot, ela já ter apresentado o Hastings, ela já ter
apresentado isso que se tornou tão típico dela, né, de que, é um casarão com pessoas ali de uma família, uma pessoa morre, quem será que cometeu o crime, sabe? Aquela coisa mais familiar, aquele cozy mystery gostoso. E eu também acho que ela acaba subvertendo aqui o gênero e ela surpreende bastante no final, sem ter a intenção de surpreender. Não vou falar o que eu quero dizer com isso, mas quem leu sabe. Então, hoje em dia, parando pra pensar, eu acho que foi um ótimo primeiro livro, sabe? Eu acho que já mostrou ali o que ela queria fazer, qual que era a intenção dela na hora de escrever essas histórias, como ela mostrou a sua genialidade. Então, eu acho que se eu relesse hoje em dia, com a cabeça que eu tenho, entendendo cada livro na cronologia toda da Agatha, eu gostaria muito mais, porque, querendo ou não, é uma história extraordinária. Então, tá aí, um livro que eu mudei de opinião, que cresceu em mim com o tempo, é O Misterioso Caso de Styles. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo, o canal, chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo qual é aquele livro que na época que você leu, você não gostou tanto, mas aquilo ficou tanto na sua cabeça que hoje em dia você acha que é muito melhor do que na época que você leu. E, por favor, não deixe de se inscrever no canal Livro em Livro se você ainda não é inscrito, e aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.